Vamos falar como é que é o procedimento da contradita? Como que você vai apresentar essa contradita na prática? Vamos falar sobre isso? Agora, tudo que eu vou falar vale para o cível, vale para o crime, vale para trabalhista, vale para o juizado, tá bom? O artigo 457 do Código de Processo Civil, ele é o dispositivo que apresenta, não em detalhes, mas apresenta nas entrelinhas, o procedimento da contradita. O detalhamento decorre da prática, decorre da doutrina, decorre da jurisprudência. Como eu tenho o compromisso de te apresentar, te preparar tecnicamente e te mostrar como fazer na prática, eu trouxe exatamente como as coisas acontecem. Como que tudo acontece, então? Primeiro, a testemunha, a pretensa testemunha, é colocada na frente do juiz. Antes disso, ela é arrolada. Pode ser que a parte diga, ó, quero ouvir como testemunha o Zé das Couves. Chega no dia da audiência, o juiz chama o Zé das Couves e põe o Zé das Couves sentado na frente dele. Antes de iniciar o depoimento, antes de perguntar para o Zé das Couves se ele sabe dos fatos ou não, o juiz qualifica essa pessoa. O que é qualificar? Ele pergunta qual que é seu nome, qual que é sua profissão, qual que é a sua idade. E aí o juiz pergunta se ela tem amizade, se tem interesse com o resultado do processo, se ela é parente de alguma das partes, e a pessoa responde, tá? Se aqui, quando o juiz está qualificando a pessoa, a pretensa testemunha, já revelar alguma situação de incapacidade, de impedimento ou de suspeição, o próprio magistrado já dispensa ela do compromisso de dizer a verdade. Tá? Ali ele já decide se essa pessoa vai ser ouvida, não vai ser ouvida, se for ouvida vai ser só como informante ou não. O juiz ali então, dependendo das respostas que a pessoa der, o juiz já decide. Agora, se o juiz não identificar nenhuma causa de impedimento, suspeição ou incapacidade, pode ser que o juiz fale assim, então você vai prestar o depoimento sobre o compromisso de dizer a verdade. E é exatamente aqui que você deve entrar, até alguns segundos antes. Presta atenção, porque isso eu vi acontecer hoje, mas você não pode errar. Caso a testemunha, então, não informe qualquer situação de incapacidade, impedimento ou suspeição, mas você sabe que ela é suspeita, por exemplo, agora é a hora de você apresentar a contradita. Isso está lá no artigo 457, parágrafo 1º do CPC. Antes do juiz advertir a pessoa de que ela vai prestar o depoimento sobre o compromisso de dizer a verdade, você vai pedir a palavra e vai falar, Excelência, pela ordem, a parte pretende contraditar a testemunha. Aí, o juiz, pois não, vai passar para você a palavra para você expor as razões da sua contradita. Agora é o momento de você expor não as provas, mas os seus argumentos. É como se você estivesse peticionando, mas vai ser ali, ó, oral. É como se fosse a petição inicial da contradita. Então, o juiz passou a palavra para você. Você não vai falar assim, ó juiz, eu quero alegar a contradita porque eles são amigos. Não, você vai, olha, excelentíssimo juiz, a parte autora vem alegar a contradita da parte requerida, aliás, da pretensa testemunha, porque essa pretensa testemunha tem amizade íntima com a parte que a arrolou, elas frequentam a casa uma das outras, elas são padrinhas, padrinho de um do filho da outra, padrinho de batismo, você apresenta as razões que mostram que existe uma amizade íntima. Ou, se a causa for o interesse no resultado do processo, você vai apresentar em forma de um requerimento mesmo, um requerimento verbal. Não é simplesmente, ela tem interesse no resultado do processo. Tá bom, mas por quê? Qual é a causa? Senão o juiz já vai indeferir de cara, olha, interesse? Como assim interesse? Então, é um pedido devidamente fundamentado. Agora, guarda o momento, é nesse exato momento. Já já nós vamos falar, mas se eu não sabia, se eu fiquei sabendo depois, fica tranquilo que nós vamos abarcar todas essas hipóteses, tá bom? Então, acontece assim, o juiz faz as perguntas de qualificação, antes dele falar para a pessoa que ela vai prestar o depoimento sobre o compromisso de dizer a verdade, você ergue a mão, fala pela ordem e apresenta a sua contradita. Na sequência, assim que você apresentar suas razões,
O juiz vira para essa pretensa testemunha e pergunta se aquilo corresponde à verdade. Fulano, você é amigo íntimo dessa parte? Você é padrinho de batismo do filho dele? Vocês frequentam a casa uma das outras? Aí, caso a pessoa confirme, o juiz já decide ali e acolhe a contradita. Isso está lá no artigo 457, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, que diz assim: sendo provados ou confessados os fatos da contradita, o juiz dispensa a testemunha ou toma o depoimento dela como informante, tá bom? Tá lá no Código de Processo Civil. Mas é claro que a maioria não confessa, a maioria negue. Então aqui que entra, caso essa pretensa testemunha negue esses fatos, aqui vai ter início uma comprovação, um procedimento comprobatório das alegações da contradita. Veja, você precisa entender que é um procedimento probatório completamente diferente do procedimento probatório dos fatos objetos da causa. É como se você tivesse uma instrução paralela. Opa, aqui nós vamos ver só se existe amizade ou não. Eu não estou nem perguntando nada sobre os fatos objetos da causa, sobre a indenização, sobre a culpa no acidente, seja o que for. Esse procedimento, então, probatório da contradita tem uma finalidade específica: provar para o juiz a existência daquela situação que ensejou a contradita. Tem amizade íntima? Tem interesse no resultado do processo? Então, veja, é um procedimento probatório paralelo que se abre ali no meio da audiência. Parece estranho, né? É tão pouco comum que você veja isso na prática, mas é exatamente assim que acontece. Aí, na sequência, quando o juiz pergunta para a pessoa: olha, é verdade isso que ela está dizendo? É verdade que você tem interesse no resultado do processo? Como eu fiz hoje, né, no caso que eu te contei? Se ela tivesse falado não tenho interesse nenhum, para mim tanto faz quem que vai ganhar ou não, o juiz vira para o advogado que alegou a contradita e pergunta se ele tem provas da contradita. E é nesse momento você pode apresentar qualquer tipo de prova. Olha aqui, juiz, um print aqui do WhatsApp do batismo do filho da testemunha. Quem batizou foi o autor, então eles são amigos. Quem que convida um desconhecido para ser padrinho de batismo? E aqui você vai trazer qualquer tipo de prova. Pode ser prova documental, pode ser prova testemunhal. Inclusive, você já tem que ter levado essas testemunhas da contradita para a audiência. Olha que importante, vamos falar duas coisas importantes aqui, ó, sobre prova testemunhal. Você pode apresentar até 3 testemunhas. Não há necessidade de você arrolar essas testemunhas antes da audiência. Basta que você as leve. Você leva elas, deixa lá do lado de fora as testemunhas que vão provar a amizade íntima. Só isso. Se por acaso a parte não confessar a amizade íntima, você fala: excelência, eu quero provar, eu tenho testemunhas ali fora que vão provar que eles frequentam a casa um do outro, que eles viajam juntos, tá? É possível, professor, é possível contraditar a testemunha que você trouxe para comprovar uma contradita? Absolutamente sim, eu já vi isso na prática acontecer, mas isso é assunto muito mais complexo que não vem ao caso. O importante é que você saiba que há um procedimento. Professor, e se a prova for documental? Se o processo for físico, você pode levar as provas lá no momento da audiência. Você tem lá prints de rede social, você tem declarações que você quer provar a amizade íntima, você pode levar lá na hora. Mas se o processo for eletrônico, você precisa ter protocolizado anteriormente, tá? Eu sempre falo para os meus alunos que você pode protocolizar momentos antes da audiência como peça sigilosa. Para quê? Para que a outra parte não veja. Para que chegue lá no momento da audiência, você alegue a contradita e fale: excelência, as provas já estão no processo e eu queria que Vossa Excelência tirasse o sigilo para que eu possa mostrar, para que a outra parte possa ver, para que a outra parte possa ter acesso, tá bom? Então, na sequência, o juiz pergunta para você: doutor, o senhor quer apresentar prova da contradita? Se você vai falar sim, eu tenho provas testemunhais, tenho prova documental, e aí se inicia então o procedimento probatório da sua alegação da contradita. Depois que for colhida a prova, o juiz ele deve oportunizar a manifestação das partes antes dele decidir.
Professor, mas isso não está expressamente previsto lá no CPC, mas isso decorre do próprio contraditório. Além do mais, meus amigos, lá no artigo 9 do CPC, fala que não se proferirá decisão alguma contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Então, o juiz, na prática, ele abre a palavra para que o advogado que suscitou a contradita fale, depois abre a palavra para o advogado da parte contrária, tá bom? Caso o juiz não oportunize a palavra para você nessa hora, você deve levantar uma questão de ordem. Não deixa passar sob pena de preclusão. Lembra que muita gente tem medo da audiência por não conhecer a técnica? Tá aqui, ó. Se você não conhece isso, você vai deixar de alegar a questão de ordem no momento e vai precluir o direito do seu cliente. Você, então, como advogado da parte, tem o direito de se manifestar sobre a contradita. O juiz não pode decidir antes que você se manifeste, tá bom? Nesse momento, se você estiver atuando pela parte contra quem foi apresentada a contradita, você deve fazer pedidos sucessivos. Presta atenção que isso é importante. Juiz, eu peço então o não acolhimento da contradita, porque não está provado que eles são amigos, a prova testemunhal documental não mostrou nada, mas caso Vossa Excelência acolha a contradita, que a pessoa seja ouvida como informante do juízo. Porque se você não pede isso e o juiz acolhe a contradita, o juiz vai dispensar aquela pessoa vai embora. Agora tem um porém aqui, presta atenção que isso é prática. Você vai dizer para o juiz nesse momento por que é importante que ela seja ouvida, mesmo como informante. Olha, juiz, era uma das poucas pessoas que estavam presentes lá no momento do acidente. Não havia outras pessoas, então é fundamental que Vossa Excelência ouça, ainda como informante. O informante é aquele que é ouvido sem prestar o compromisso de dizer a verdade, tá bom? Então, se você estiver atuando pela parte contra quem foi alegada a contradita, você sempre tem que fazer esses pedidos sucessivos e sempre justificar para o juiz, tá bom? Ainda dentro do procedimento, depois então que as partes se manifestam, o juiz ele decide se ele acolhe ou não a contradita. Caso ele acolha, ele também vai decidir se ouve ou não ouve a pessoa como informante. Como eu disse, se você não apresentou as razões pelas quais essa pessoa deveria ser ouvida mesmo como informante, aqui você pode tentar argumentar mais uma vez com o juiz, tá? Mas tenha em mente que o momento tecnicamente correto já passou, como eu acabei de te dizer, tá? Não adianta você virar para o juiz com aquela carinha de choro e falar, juiz, mas então, por favor, ouve como informante. Você tem que ir lá na sua fundamentação dizer o porquê que é importante. Aquele é o momento adequado de você convencer o magistrado, tá bom? Olha, aqui então se encerra o procedimento da contradita.